Oi galerinha, no vídeo de hoje eu trouxe você para tomar um cafezinho aqui comigo e a gente falar um pouco sobre um dos motivos e uma das coisas mais importantes para a fotografia ter um significado, ter um conceito e o que faz ela ser algo artístico. Então vim trazendo hoje o assunto sobre planos na fotografia e a gente vai aprender hoje aqui os planos principais que vão fazer a nossa fotografia ficar muito mais interessante. Então espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem aqui o cafezinho comigo, que na verdade eu pedi um chá, mas a gente vai conversar hoje e vai ficar um pouquinho aqui mais íntimo, então vamos lá! Os planos são a proporção de um conjunto de elementos ali dentro de um enquadramento. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que é com ele que a gente vai conseguir organizar na imagem o que a gente quer que tenha ali uma predominância e algo que a gente não se importa tanto. Então a gente vai conseguir na fotografia de pessoas, por exemplo, fazer com que a pessoa olhe diretamente ali para modelo, para o casal, para a família, ao invés de estar olhando para elementos do fundo. Lembra daquela foto que sempre o pessoal fala, ai, gostei, mas algo ali tá me chamando a atenção a mais? Às vezes aparece algo no fundo que não tá tão legal, ou aparece uma árvore que tá ali cortando ali no meio da cabeça da pessoa. Então tem vários erros de fotografia e de composição que podem ter certeza que está muito sendo levado ali em conta um plano que não foi usado de uma forma correta. E tem muita gente que fala, ai gente, na fotografia a gente não tem regra, porque a regra precisa ser quebrada. E gente, a regra precisa ser quebrada quando a gente entende e domina a regra. E a gente entende ela e consegue fazer ali tudo. E depois de anos, quando a gente conhece, tem aquela intimidade com a regra, a gente pode quebrá-la. Antes disso, eu não aconselho. E quando se fala de proporcionalidade, composição, eu realmente sou muito chata com essas coisas assim. Eu acho que são coisas ali que tocam um pouco ali na minha vontade de ficar sempre na regra. Então, é muito difícil você sair, você burlar e você querer fazer algo diferente e ficar algo bonito e que não gere como é que fala? Um desconforto, pronto. E que não gere ali um desconforto, né? Como, por exemplo, um ângulo ali da linha do horizonte sendo usada de forma torta, às vezes a gente pode ter um desconforto olhando aquela imagem, né? E se você for um artista que quer trazer esse desconforto, quer trazer essa coisa, tudo bem, né? Essa parte ali do ângulo que a gente traz a linha do horizonte de forma reta, a gente traz equilíbrio para a imagem e também para quando a gente vê a foto. Então eu não acho legal quebrar essa regra, a não ser de forma intencional, que não é 90% dos casos que eu vejo. Existem vários planos e aqui a gente vai falar sobre os planos mais importantes dentro da fotografia. Os planos não são algo ali só da gente que é fotógrafo, certo? Quem tá em cinema, quem faz cinema, usa muito, inclusive muitos desses nomes aqui que a gente vai ver foram criados pela galera do cinema, justamente porque eles queriam... Vocês vão ver mais pra frente, eu não vou dar spoiler não agora. E aqui vocês vão ver também no plano qual distância a gente tem em relação ao objeto fotografado, certo? Então vamos começar falando sobre o plano geral. Algumas pessoas do cinema também chamam de plano geralzão, que o nome já diz tudo. A gente vai pegar não só a pessoa fotografada, eu vou sempre levar em consideração, e eu sempre vou dar como exemplo aqui pessoas, porque é o que eu fotografo normalmente, certo? Eu trabalho com fotografia de pessoas, então eu sempre vou trazer aqui essa ideia, mas você pode usar também com ideia de animais, arquitetura, então tudo aqui é usado também para esse sentido, tudo bem? O plano geral, a gente vai pegar não só o corpo inteiro da pessoa, mas também o ambiente ao redor, como, por exemplo, a natureza, as árvores, a arquitetura do local. Então, você vai ter a pessoa de corpo inteiro, mas também do local ali que você tá, certo? Os planos também vão fazer a gente ter uma fotografia mais diversificada, mais diferente. E se você trabalha com fotografia mais de pessoas e vende ali para clientes mesmo, comuns, sem ser empresas, é muito legal que a gente faça essa variação de ângulos, porque a gente vai conseguir vender mais fotos. Então, por mais que a gente esteja numa mesma locação, se a gente sabe usar desses planos e distâncias em relação ao objeto, que é a pessoa, a gente vai ter muitas diferenças ali de uma foto para outra, a gente vai ter várias composições. Então, isso faz com que a gente venda mais fotos. Então, quando a gente volta ali para o plano geral, a gente vai conseguir ter ali uma foto da pessoa com toda a paisagem
E depois a gente vai se aproximando e vocês vão ver o que acontece quando a gente começa a se aproximar do objeto. Vamos lá! Agora falando sobre plano americano, que depois do plano geral aqui na fotografia é um plano bem usado, inclusive tem uma brincadeira e muitas pessoas dizem que é verdade que esse nome foi dado porque foi criado ali pelos cineastas na época do filme de cowboy. Então, já que eram filmes norte-americanos, foi dado plano americano, né? Porque foi criado ali. E ele é basicamente ali um plano que é um pouco depois da cintura, ali depois do quadril, na verdade, que é onde ficavam guardadas as armas. Então, é aquele plano que pega a arma ali na cintura e aí sobe até, né, o rosto da pessoa. Então, é um plano que a gente usa muito na fotografia, a gente usa muito em fotografia de casal também, e a gente consegue mostrar muita interação de duas pessoas nesse plano. E existe também o plano médio, que é outro plano mais acima ali do plano americano. Basicamente, a gente vai pegar ali da cintura para cima. E esse plano, para mim, é um dos planos mais perigosos. Por quê? Quanto mais próximo a gente tá ali num plano, né, em relação ao objeto que a gente está fotografando, no caso a pessoa, como já havia dito, mais a gente tem possibilidade de cortar em lugares que não devem ser cortados. Por exemplo, cortar aqui nas articulações. E esse plano, quanto mais próximo a gente vai chegando, mais difícil é de compor o corpo. Então, a gente tá perto, mas não perto o suficiente para não aparecer os braços, né? Já que tá aqui na linha da cintura, pode acontecer da gente cortar. Então é aqui que a gente vai usar muitas poses usando as mãos, que eu ensino lá no MQP, tenho já aula lá só ensinando sobre o que fazer com as mãos, enfim. Vou deixar o link aqui embaixo. E aí é aqui que a gente vai usando as mãos e vai fazendo a composição. E é um dos planos mais perigosos mesmo em questão de corte. Vou aqui falar rapidinho sobre corte para vocês. E vou colocar aqui do lado uma imagem sobre lugares que podem ser cortados e lugares que não podem. Tem muita gente que fala de quebrar regras na fotografia, mas eu acho que é muito difícil você quebrar uma regra dessa aqui de corte e ter um bom resultado. Por quê? Essa sensação de corte ali gera uma sensação de amputamento, gera uma sensação de desconforto. Você sente ali aquela sensação na cabeça de que tá faltando alguma coisa ou que a foto não tá bonita. E às vezes a gente não sabe o porquê que a gente olha para uma foto e não gostou 100% dela. E tá, muitas vezes, num corte mal feito. E por isso que os planos são uma das partes mais importantes aqui no sentido de composição. E existe também uma variação do plano médio, que é o plano médio curto, que vai ali do peitoral até a cabeça. Quanto mais próximo a gente vai chegando da pessoa, mais intimidade e conexão a gente gera na nossa fotografia. Então, gosto muito de fazer fotos de criança nesse plano, que dá para ver muito os detalhes, o olhinho, a boquinha, enfim, ensaio feminino também. Eu vou colocar aqui alguns exemplos que eu já fiz, que fica muito bonito, certo? Outro plano que a gente já vai começando a chegar mais perto ainda é o primeiro plano. No primeiro plano, a gente começa a querer focar mais nas expressões da pessoa. Então, a gente já consegue ver mais o rosto, expressões que ela vai fazer, se tá mais sexy, se tá mais fofinha, enfim. E a gente vai juntando isso com ângulo e tudo mais e a gente vai conseguindo gerar a mensagem que a gente quer na nossa fotografia. Engraçado é que durante muito tempo eu não usava tanto dessas composições e desses planos. O tempo foi passando, os anos foram chegando assim na fotografia e eu fui sentindo falta de fazer coisas diferentes. E aí, quando eu fui perceber, eu fazia muito pouco esse tipo de plano. Eu não chegava tão perto da cliente, eu ficava assim com medo, a pessoa não vai gostar da foto. Ou senão, a pessoa não quer muito a câmera na cara dela. Mas aí, com isso, a gente vai perdendo composição e vai perdendo uma foto, muitas vezes, que vai trazer aquela conexão com o cliente e que vai ser uma foto muito artística e muito bonita. No cinema, esse primeiro plano já é usado para mostrar a reação das pessoas. Então, ali é aquele momento que a pessoa chora ou que a pessoa está muito feliz. Então, você vê aquele close, né, no rosto da pessoa. Então, o primeiro plano é muito legal que a gente pegue. Então, se você é fotógrafo de evento, normalmente você vai ter ali uma câmera,
ainda mais quando é casamento, né? Uma câmera que tenha um zoom, que você consiga pegar ali a reação, por exemplo, do noivo quando a noiva tá entrando. Então, com isso, você tem mais reações ali na foto, mais conexão e mais proximidade ali com o fotografado. Então isso é muito legal, a gente precisa usar dos ângulos pra gente ter o nosso significado na fotografia, ter algo mais artístico. Então a partir do momento que a gente descobre que a gente pode usar todos esses pra ser mais criativa, nossa fotografia cria outra cara. E tem o primeiríssimo plano, que é uma variação ali do primeiro plano, porém é mais perto ainda da pessoa. O que isso quer dizer? Que o rosto dela está ocupando praticamente não, está ocupando toda a área da fotografia. Então é muito legal para quem faz, por exemplo, fotografia newborn, que vai pegar ali bem o olhinho, o narizinho, a boquinha do bebê bem de perto. É muito legal que a gente faça também esse primeiríssimo plano para ter essa afetividade também nas nossas fotografias. E agora vamos falar sobre um plano que eu estou usando bastante ultimamente, que eu não usava, que é o plano detalhe. O plano detalhe, a gente vai ter, o nome já fala, os detalhes ali da fotografia. Então vai ter uma mãozinha, um pezinho, né? Vai ter muitas vezes, se for um ensaio feminino, vai ter ali um salto com um pezinho. Vou colocar aqui um exemplo que eu fiz esses dias. Então, a gente vai pegar os detalhes. E é muito legal que a gente tenha esse tipo de foto se a gente vende a nossa fotografia, porque é um mimo ali para o cliente. Pode ser que na hora da escolha de fotos, a cliente não vai escolher aquela foto ali ao invés de uma foto que apareça o rosto dela, ou ela de corpo inteiro, mas é uma ótima foto para dar uma valorizada ali nas fotos em geral, para você dar de presente para cliente, para você postar, porque muitas pessoas gostam de ver esse tipo de foto, porque fica muito artístico e muito bonito mesmo, fica algo mais delicado, dá pra ver mais de soque, né? Porque quanto mais perto ali a gente tá do nosso objeto e uma distância ali em relação no fundo também, a gente tem um desfoque muito bonito. Então, muitas vezes são fotos que tem desfoque maravilhoso e que a gente pode deixar a nossa fotografia mais artística. Então, espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que tenha ajudado. Coloque aqui nos comentários qual desses planos você ainda não usa tanto, mas que você vai passar a usar depois desse vídeo. E se você gostou desse tipo de vídeo, deixa aqui também, me conta, porque eu quero saber o que tá dando certo, o que vocês gostam, para eu trazer mais aqui pro nosso canal também. Então não esqueça de se inscrever, de curtir, toda aquela coisa que vocês já sabem, que faz o YouTube entender que você gosta desse tipo de vídeo e passe a entregar para mais pessoas e acaba me ajudando também. Então é isso e até mais!